uma oportunidade para que você consiga crescer na piscicultura e fazer dinheiro com isso. Eu vejo muita gente mesmo, falando: ah, piscicultura não dá dinheiro, esse negócio de piscicultura é balela, eu quero ver onde é que é essa proposta aí que você está dizendo que pode faturar 125 mil reais produzindo peixe, vem aqui fazer na minha piscicultura, como é que se faz esse faturamento com o preço que está a ração hoje? Muita gente fala sobre isso e eu tenho certeza que se você nunca pensou sobre isso, parabéns, você já está tá um passo à frente, tá? Mas se você nunca pensou isso, mas eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento alguém falando sobre esse tipo de coisa que eu estou dizendo aqui, ó. A piscicultura não dá dinheiro, a piscicultura só dá dor de cabeça, eu só perco dinheiro na piscicultura, como é que eu vou produzir peixe com a ração, com o preço que tá? E aí, o que é que eu digo para vocês? A piscicultura, além de ser uma super oportunidade de negócio, de investimento, ela é uma super oportunidade de mercado. Se a gente pensar em cadeia produtiva, eu não sei se vocês estão ligados ou não, mas o Brasil agora está começando a entrar aí, né, no ranking da galera que consegue exportar, né? Então, o Brasil hoje já está exportando peixes. O Brasil hoje é visto como, ele no mundo é o quarto maior produtor de tilápia do mundo, tá? Então, e a gente ainda produz outras espécies de grande valor econômico, de grande importância econômica e de grande interesse de consumo para outros países, tá? Então, isso é uma oportunidade do macro que eu tô falando. E por que eu tô falando para vocês desse macro? Porque se o Brasil hoje, que é o que acontece, tá? Ainda não produz peixes nem em 50% do volume de água que a gente tem disponível. Então, então o Brasil, acho que essa é uma informação que todo mundo aqui sabe, é o dono da maior quantidade de água doce do mundo, tá? Tá no Brasil. Maior volume de água doce do mundo está no Brasil. Se nós somos o país que tem o maior volume de água doce do mundo e nós ainda não produzimos peixe utilizando nem 50% do volume de água que nós temos disponível. Eu não estou falando de água subterrânea, eu não estou falando de água, eu estou falando de água que já está disponível, que já pode ser utilizada assim, ó. Você tem a água ali, começa a produzir na mesma hora, tá? É claro, precisa passar pelo processo de legalização, enfim, mas água que já está disponível. A gente ainda não usa nem 50% desse volume. Então, isso significa... E aí tem um outro lado, né? Além dessas duas questões aí que são importantíssimas, tem ainda a questão climática. Então, se a gente pensar que a tilápia, por exemplo, é um peixe visto como um peixe de consumo mundial, porque ela é consumida no mundo inteiro, não é o peixe mais produzido no mundo, mas é um peixe que vai bem no mundo inteiro. Tem outras espécies, os tambaquis, né? Todos os híbridos, cruzamentos aí do tambaqui, os pintados, que também são de grande importância e que são espécies de peixe que vão bem em clima tropical, que é justamente o clima que nós temos aqui no nosso amado Brasil, minha gente. Então, se a gente tem volume de água, clima favorável, já está sendo visto pelos países como país de exportação, né, de produção e de exportação de pescado. E nós ainda temos muito volume de água para explorar e conseguir produzir em maior quantidade. Cara, só não tá enxergando essa oportunidade quem é cego ou quem é surdo e não tá ouvindo isso que eu tô dizendo. Tá? Porque essa é uma super oportunidade. Então, imagine. E aí, beleza, a gente tem lá o mercado consumidor. Além disso, a gente já está estreitando o relacionamento com os países que são, por natureza, grandes consumidores de pescado. Se a gente olhar para consumo, hábito de consumo do brasileiro, né, o brasileiro,
Existem lá a galera que mora na região norte, a galera que mora na região nordeste, beleza, consome grande quantidade de pescado, mas a média de consumo de pescado no Brasil ainda é baixa, né? Comparando com China, com Japão, com Filipinas, com os países lá orientais, que são grandes consumidores de pescado. E nós, brasileiros, né, o país já está com um relacionamento estreito com esses países que são grandes consumidores de pescado. Então, eu já falei aí para vocês várias grandes oportunidades de você querer entrar no mercado, se você ainda não está, ou se você já está, mas está achando que só perde dinheiro produzir peixe ou que peixe não dá dinheiro, né? E aí, por outro lado, a piscicultura, diferente do que vários outros tipos de sistema de produção, é possível se produzir e ganhar dinheiro, né? Ganhar não gosto nem de usar esse termo, de fazer dinheiro, porque ninguém ganha, né? Ninguém acha, ninguém ganha dinheiro à toa, assim, a não ser que joga na Mega Sena, enfim. É possível se fazer dinheiro independente do tamanho da piscicultura que você tem. Então, pequenos piscicultores, que são os considerados pela legislação piscicultores que têm até 5 hectares de lâmina d'água. Até 5 hectares de lâmina d'água são considerados pequenos piscicultores. E até 5 hectares de lâmina d'água, pequenos piscicultores têm vários tipos de incentivo. Pequenos piscicultores conseguem produzir aí, ó, dependendo do volume de renovação de água, de 30, 40, 50 toneladas de peixes em 5 hectares. Ai, Soraya, mas eu não tenho 5 hectares, eu tenho menos do que 5 hectares, eu tenho 1.000 metros quadrados. Em 1.000 metros quadrados também é possível produzir peixe, diferente do que boi. Pode produzir boi em 1.000 metros quadrados? Pode. Mas vai dar certo? Não, não vai dar certo. Se for só a pasto, então, aí que não dá, né? Frango, dá para produzir frango em 1.000 metros quadrados? Talvez dê. Eu não sei se vale a pena, não sei se é viável. Mas no peixe dá certo. Por que no peixe dá certo? Porque na piscicultura a gente encontra vários tipos de incentivos governamentais, vários estados já têm esse tipo de incentivo, onde você produz e você mesmo, o piscicultor, pode vender na feira, pode vender direto para o consumidor final. É claro que precisa ter adequação de algumas coisas dentro da legislação, mas é possível que você consiga produzir e vender o seu peixe e ter uma lucratividade independente do tamanho do viveiro que você tem. Então, se essa é uma oportunidade, se existe oportunidade melhor do que essa para você que já tem um sítio, já tem uma chácara, tem um córrego no fundo, tem uma represa, tem um lago, tem algum tipo de água que possa ser utilizada para encher o teu viveiro de produção, eu não consigo imaginar o que é mais oportuno do que isso, tá? E além disso, né, os pequenos piscicultores, então, ele pode começar pequeno, então, eu tenho lá um viveiro de 1.000 metros quadrados, mas você depois, né, depois de estudar, depois de entender qual é a sua infraestrutura, você descobre que o volume de água que você tem disponível na sua propriedade é maior, suporta abastecer mais do que 1.000 metros quadrados de viveiro, por exemplo. E aí você começa produzindo 1.000 metros quadrados, amanhã ou depois você aumenta para mais um viveiro, outro viveiro, vai aumentando a quantidade de viveiros, vai aumentando a quantidade de área disponível para você produzir peixe. Então, a piscicultura, além de ser uma ótima oportunidade de mercado, né, de economia aí que a gente está vendo, que a gente tem crescido, né? Eu já falei para vocês esse dado. No ano passado, nós tivemos, apesar de todo o cenário instável, né, de instabilidade econômica aí que a gente tem passado desde o ano passado por conta de pandemia, por conta de vários fatores, ainda assim a piscicultura teve um crescimento de 5,93%. Gente, isso é muito pensando em Brasil e pensando no cenário que nós estamos vivendo há mais de um ano.
Então, isso é muito oportuno para quem tem área, para quem tem água disponível. Ah, Soraya, mas e se eu não tenho área disponível? Eu posso, vem gente me falar assim, eu posso produzir em caixa d'água? Pode, mas aí é outro tipo de sistema de produção, né? Aqui, aí é outro negócio, se for produzir para subsistência, para consumo próprio, tá tudo bem. Agora, para ganhar dinheiro, fazer o negócio dar dinheiro, ou é viveiro escavado, que é o maior volume de peixe produzido no Brasil, e talvez, provavelmente no mundo, né, seja em viveiro escavado, então um viveiro construído na terra, e com volume, com água, né, renovando, é o melhor maneira aí, talvez a maneira que você consiga despender menor quantidade de dinheiro de início, se você, é claro, já tem a área, né? Já tem a chácara, já tem o sítio, já tem uma fazenda que tem essa área disponível. Ou outra maneira que existe também é a produção de peixes em tanques-redes, né? Que tem crescido muito no Brasil. O Brasil já aumentou aí grande quantidade de parques aquícolas disponíveis para fazer implantação de tanques-redes dentro de grandes represas. Aí, então, também é uma possibilidade. Então, são os dois principais tipos de sistemas de produção. Então, se você quer entrar na atividade, ah, mas a minha área é muito pequenininha, eu tenho um tanque muito pequenininho. Gente, começa. Eu falo sempre para vocês aqui, nenhuma grande empresa, nenhuma não, né? Pouquíssimas grandes empresas começaram grandes. Então, começa pequenininho, começa com os 1.000 metros quadrados que você tem, produza de maneira correta, faça essa maneira correta dar dinheiro, né? Dar dinheiro não, faça fazer esse viveiro render, né? Dinheiro para você e vai aumentando aos pouquinhos. Vai fazendo um planejamento, um escalonamento da produção que você consegue ir aumentando a produtividade da sua piscicultura. Agora, o que eu vejo muita gente reclamando da atividade, né? Que eu dei o exemplo para vocês no início. Ai, como é que eu vou produzir peixe, fazer isso, dar dinheiro, fazer dinheiro da piscicultura, se a ração está muito cara? A pessoa que está pensando assim é porque ela não entendeu ainda o conceito de produzir peixe. Essa é a grande verdade. A pessoa que está pensando que a ração do peixe está muito cara é porque ela ainda não entendeu o processo. Não assistiu a nossa live de hoje, onde eu falei para vocês sobre a conversão alimentar. Não sabe que a conversão alimentar é o principal índice zootécnico que está assim, ó, diretamente relacionado com a lucratividade da piscicultura. Será que eu quero que vocês interajam comigo e respondam para mim essa pergunta? Vocês acham que a ração tá cara só para o peixe ou a ração tá cara para o frango, para o suíno, para o bovino também? Quando aumenta o preço da ração de peixe, aumenta também o preço da ração do frango, aumenta também o preço da ração do suíno. O que vocês acham? Falem para mim aqui. Não sei se vocês sabem, mas a ração de peixe tem um nível de inclusão de milho e de soja menor do que inclusão de soja em rações para aves e suínos. Menor. Então, se a inclusão de milho e soja para aves e suínos é ainda maior do que para a ração de peixes, significa que quando eu tenho aumento do insumo, milho e soja, né, que são os dois principais grãos aí que a gente produz aqui no Brasil, que estão, né, relacionados ali na formulação de ração animal, eu tenho também grande impacto de aumento do preço das rações para outras espécies, como aves, como suínos, como bovinos. Então, se aumenta o custo de produção de aves, Ricardo falou aqui, ó, de todos os animais, né, Ricardo? De todos os animais, aumenta para todo mundo. Quando aumenta o preço da ração do frango, será que a galera que produz frango, lá nas granjas de frango, para de alimentar com ração? Começa a alimentar com qualquer outro tipo de coisa?
qualquer outro tipo de coisa. Vocês acham que para de alimentar com ração ou não? Mesmo assim, continua alimentando com ração. Mesmo assim, continua alimentando com ração. E aí, o que é muito importante entender é o seguinte, que o sucesso, a produtividade, o resultado de aumento de ganho de peso, de conversão alimentar dos animais, não está, nós falamos sobre isso ontem, não está 100% relacionada, não é relacionada única e exclusivamente com a qualidade da ração, embora seja um fator de grande impacto, mas está relacionada também com a minha capacidade, psicultor, avicultor, suinocultor, da pessoa que faz o manejo com o animal, em fazer o manejo de maneira correta. A partir do momento que você consegue fazer otimização dos recursos de estratégias de manejo dentro da sua propriedade, da sua piscicultura, no seu viveiro de piscicultura lá, você consegue encontrar maneiras de otimizar por parte do metabolismo do peixe o uso dos nutrientes da ração. E é isso que vai fazer com que você tenha melhor lucratividade, com que você tenha melhor aproveitamento, que sobre mais dinheiro, ou que você consiga manter a margem mesmo quando o preço da ração sobe, se você usa estratégias corretas. Agora, se você tá só cavou um buraco de qualquer jeito, colocou água e nem dimensionou o volume de água que está sendo colocado dentro do viveiro. Porque e eu sei que isso acontece por quê? Porque todo dia que eu faço live aqui no mínimo 2 vezes na semana, mas há 15 dias eu estou fazendo todos os dias. Então, todos os dias aparece gente dizendo assim, ó, quantos peixes eu tenho que colocar no meu viveiro? Eu pergunto, qual o tamanho do seu viveiro? Não sabe. Qual o volume de renovação de água? Não sabe. Quantos peixes? Qual a média de peso do peixe que tem dentro do seu viveiro? Não sabe. Se a pessoa não sabe, se o piscicultor não sabe responder tamanho do viveiro, volume de renovação de água, e não é assim, ó, é bastante água que tem. O que é bastante? Bastante para mim é renovar 30 litros por segundo. Para mim isso é bastante volume de renovação de água. E aí o cara fala assim, eu tenho muita água disponível. Você vai ver um cano de 50 milímetros. Um cano de 50 milímetros pode ser bastante água para uma caixa d'água de 1.000 litros. Mas não é suficiente para um viveiro de 5.000 metros quadrados, por exemplo. Então, produzir peixe, ser piscicultor e fazer a sua piscicultura render, dar lucro, fazer dinheiro da sua piscicultura, significa você entender qual é o tamanho do seu viveiro, o volume de renovação de água, quantidade de peixes que tem, capacidade de suporte, né? E a partir dessas informações, você traçar a estratégia correta. Assim você consegue fazer a sua piscicultura dar dinheiro, né? Fazer dinheiro através da sua piscicultura. Agora, cavar um buraco, jogar um pouco de peixe lá dentro, só dá ração quando tem dinheiro para comprar ração. Agora eu tô sem dinheiro para comprar ração, o preço da ração subiu muito, não vou comprar ração. Vou deixar o peixe se virar. Aí demora 2 anos para fazer o peixe engordar 1 quilo. Isso não é piscicultura produtiva. Isso é a grande diferença que eu falo entre produzir peixe e criar peixe. Criar peixe é cava um buraco e joga peixe lá e tenta sorte. Veja no que vai dar. Isso é criar peixe. Produzir peixe é eu saber tamanho do viveiro, volume de renovação de água, saber conversão alimentar, saber peso do peixe, saber ganho de peso do peixe. Dessa maneira, que é a maneira como a galera da avicultura trabalha, que é a maneira como a galera da suinocultura trabalha, que é a maneira como a galera da produção de grãos trabalha. Até lembrei agora, a Tati está aqui, não vai me deixar mentir, Tati.
A Tati falando que estava assistindo Globo Rural final de semana. Globo Rural, um programa, não sei qual era o programa do agro, no domingo de manhã, que estava falando uma matéria sobre a produção de algodão. A menininha dela tem 5 anos de idade. E a menininha dela diz assim, então, a Tati faz parte da nossa equipe aqui, né, do Aqua Sucesso, e a menininha dela, então, ela assiste aqui as lives, vê a mãe dela falando o tempo todo sobre peixe, a gente só fala sobre peixe o dia inteiro. E a Juju falou assim, olha, mamãe, produção de grãos é igual peixe, então peixe é igual produzir grãos. A criança de 5 anos consegue fazer essa relação entre que produzir peixe e produzir algodão e produzir soja e produzir feijão e produzir hortaliças é a mesma coisa. Se você não olha para o seu negócio de maneira produtiva, você só está criando, você só está tentando a sorte. Isso não é produção. Partindo desse princípio, eu só posso chamar de piscicultor o cara que realmente produz peixe. Então, se você só cavou um buraco, jogou peixe lá, não sabe o volume de água que você tem, não sabe biomassa, né? A quantidade de quilos de peixe que tem dentro do viveiro, é igual peixe, mamãe, só que com algodão. Olha que linda, a menina tem 5 anos, a Juju, tá? Então, é a mesma coisa. Se você não sabe qual é o ganho de peso do seu animal, se você não sabe qual é a conversão alimentar, se você não sabe ainda qual é o resultado de produtividade que você consegue ter na sua piscicultura com o uso da ração A, da ração B, você não é piscicultor ainda. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Isso está mudando e eu estou aqui para mostrar para vocês que isso é possível, tá? Quando nós começamos a desenvolver esse projeto de levar o conhecimento, a informação, o acesso à produção de peixe de maneira produtiva para o Brasil inteiro, era com esse intuito. Porque, gente, poucas coisas sendo feitas dentro da piscicultura, coisas básicas, é conceito tão básico, gente, é conceito básico, minha gente. Podem dar resultados, assim, extraordinários. Eu vou dizer para vocês um dos parâmetros que dentro da piscicultura, quando trabalhado de maneira assim, ó, top, pode melhorar em até 50%. Até mais do que isso, mas pode melhorar 50% da produtividade da sua piscicultura. Sabe o que é? Monitoramento dos parâmetros de qualidade de água. Tá passada? Tá passada? Piadista, né? Tá passada? Gente, monitoramento de parâmetros de qualidade de água. Se você sabe, se você acompanha, se você faz, mantém na melhor qualidade possível os parâmetros de qualidade de água da sua piscicultura ao longo de todo o ciclo de produção, você é capaz de melhorar em até 50% a produtividade da sua piscicultura. Soraya, você está falando sério? Tô falando sério e a gente tem prova disso. A gente tem provas disso. Eu não estou falando aqui gogó não, tá, gente? Porque tudo que eu venho falar para vocês aqui, eu aprendi na teoria, fui lá no campo, apliquei, vi que deu certo e funcionou, e daí por isso que eu venho falar. Porque eu não sou de vir aqui pegar um livro, tá? Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Pegar um livro e vir aqui falar para vocês o que o livro está escrito sem antes eu mesma ter testado ou sem antes ter conversado com meus clientes, com os meus alunos, com os meus colegas que são consultores, com os meus colegas pesquisadores, se aquilo realmente funciona. Tudo que eu falo para vocês aqui é porque é teórico, mas é aplicável, porque nem tudo que é teórico funciona na prática. Infelizmente. Infelizmente, não à toa eu falo, né, que só estudar pelo livro dá certo? Dá. É que você vai tomar um tombo, né, alguns tombos ali no processo
né, no campo. Vai levar uns tombos ali no campo, se você só seguir um livro, vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar. Então, tudo que eu falo para vocês, então eu estou dizendo para vocês aqui, ó, a 50% de melhora na produtividade da piscicultura só falando de qualidade de água. Ai, Soraya, mas está falando de qualidade de água. Qualidade de água está envolvida com um monte de outros fatores. Você fala para a gente aqui todos os dias. Bom, é isso. Não existe uma. Primeiro, que não existe receita na piscicultura, né? Eu canso de falar isso para vocês aqui. E tem outra coisa. Na piscicultura, uma coisa é dependente da outra. Assim como eu falei ontem, que é problema puxando problema, igual a musiquinha, é benefício puxando benefício. Se você trabalha a melhora da qualidade de água, isso traz consequência da melhora do ganho de peso, da conversão alimentar, da redução do estresse, do não aparecimento de doenças dentro do viveiro. É efeito cascata. Nunca um termo coube tão bem dentro de um sistema de produção como na piscicultura. Efeito cascata. Então, eu tenho lá, se eu uso uma ração de baixa qualidade ou qualquer tipo de alimento que não seja ração, né? Que não seja ração, qualquer outra coisa que não seja ração, eu vou estragar a qualidade de água, que vai prejudicar o desempenho do peixe, que vai dar estresse para o peixe, que vai aumentar o aparecimento de micro-organismo patogênico, que vai dar doença, que vai dar mortalidade. Efeito cascata. Se eu uso ração de boa qualidade, eu tenho melhor qualidade de água, eu tenho melhor efeito cascata, tanto para o mal quanto para o bem. Então, se você quer saber como é que você faz para crescer na piscicultura e fazer com que a sua piscicultura e fazer dinheiro da sua piscicultura, podendo chegar em 100 mil reais, 120 mil reais, 125 mil reais, que é o resultado que eu falo para vocês que é possível de ser feito, ou até mais do que esse volume de faturamento, não dá para achar que, cavou um buraco, jogou o peixe lá dentro, senta, espera e depois você vai ver o resultado. Não é assim. Não, não é. Que bom que fosse, né? Que bom que fosse. Que bom que fosse. E aí, se fosse desse jeito, primeiro, eu não ia precisar estar aqui ensinando vocês a trabalharem de maneira mais produtiva e fazer o negócio dar dinheiro. E segundo, eu não ia ver todo dia nego falando lá nas minhas publicidades do evento que vai rolar semana que vem, que isso não dá dinheiro, que isso não funciona, eu quero ver vir fazer aqui na minha piscicultura, com o preço da ração que tá, que é todo dia a gente falando assim. É todo dia a gente falando assim. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Existem várias outras oportunidades aí, né? De faturar, de ter faturamento, de ter produtividade. Galera aí da criptomoeda, investir, sei lá, em franquia, em qualquer outro negócio, que também é lucrativo. Mas que eu nem por isso eu fico metendo pau, porque eu não conheço o negócio. Eu conheço o quê? De produzir peixe. Então, de produzir peixe, eu venho aqui e falo para vocês. Sim, é possível, eu posso provar e melhor do que isso, eu posso te ajudar a ter esses resultados, tá? Então, só que é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Precisa saber, gente, precisa aprender, precisa colocar em prática o que está escrito no livro, precisa colocar em prática as coisas que estão escritas no livro que funcionam. Não é? As coisas que eu venho falar para vocês aqui todos os dias, não é assim, só para vocês virem passar o tempo, né? Diminuir um pouco a luz, que está até me cegando um pouco. Para vir passar um tempo, troca de ideia. Eu estou aqui para trocar ideia com vocês. Eu gosto de ver vocês me perguntando, interagindo, conversando comigo, me contando como é a realidade, quais são as dificuldades que vocês têm aí na sua região, na sua piscicultura. Eu gosto dessa interação. Mas eu venho aqui para compartilhar com vocês daquilo que eu sei. Para falar bem a verdade, da única coisa que eu posso com propriedade dizer que eu sei, que é produzir peixe. Afinal de contas, eu faço isso há 10 anos. Soraya, mas você tem a sua piscicultura? Eu não tenho, mas eu tenho a piscicultura dos meus clientes que está ali, faturando, sendo produtivo, aumentando produtividade, lucrando, alunos com esses resultados.
né? E eu não tenho por quê? Porque eu não tenho uma área rural. Eu não tenho um sítio, eu não tenho uma chácara, né? Eu fui lá fazer meu doutorado para que eu possa vir aqui ensinar você que produz, independente do tamanho do viveiro que você tem. Ai, Soraya, mas e se eu já tenho uma piscicultura que fatura esse valor que você está falando aí, 125 mil, mas eu quero aumentar ainda a produtividade? E isso é possível, né? Isso é possível, porque você ainda pode sair do sistema semi-intensivo e começar a intensificar mais com o uso, né, de equipamentos. O que precisa ser visto é a avaliação de viabilidade econômica financeira. Porque nem sempre quando eu aumento o volume de produção, se eu tiver aumento do meu custo de produção, eu preciso avaliar até onde é viável eu aumentar o custo de produção para aumentar um percentual. E aí essa é a continha que a gente precisa fazer, né? Então, nem sempre intensificar, usar aerador, usar filtros, usar sistemas mais intensivos aí, justifica o aumento do lucro, tá? Então, a gente avalia isso também, tá bom? Então, se existe uma possibilidade de aproveitar essa oportunidade, essa maré boa da piscicultura, da aquicultura de um modo geral aí, que nós estamos vivendo no Brasil, com incentivo do governo federal, com incentivo dos governos estatais, muitos incentivos, inclusive de instituições financeiras privadas, tá? Não sei se eu já contei para vocês, veio há pouco tempo conversar comigo um gestor de uma instituição financeira querendo, né, transmitir conteúdo aqui, transmitir uma live para que pessoas ou psicultores, né, possam entender que existe linhas de crédito específicas hoje para a piscicultura, não só pelas instituições financeiras públicas, mas pelas privadas também. Então, se a instituição financeira privada já está ofertando linha de crédito específica para a piscicultura, vocês querem prova melhor de que a piscicultura é capaz de ser rentável e lucrativa? Não, né, gente? Porque se tem um negócio que não perde dinheiro nunca nessa vida é banco, tá? Outra grande prova disso é a entrada, a vinda de grandes empresas de outros países investindo na aquicultura brasileira. Isso já está acontecendo. No final do ano passado, eu participei de um congresso internacional onde várias empresas europeias, americanas, estavam apresentando as suas empresas dentro desse congresso internacional que estava rolando aqui no Brasil. Ou seja, querendo investir na aquicultura brasileira, trazendo suas empresas aqui para o Brasil. Então, assim, o mundo todo já está olhando para isso. Se você tem uma propriedade rural, se você tem área, se você tem água na sua área e ainda não produz, não perca essa oportunidade. Agora, se você já produz e ainda não está tendo o retorno financeiro que você gostaria de ter, ou que ainda não está encontrando, né, um jeito de fazer o negócio dar a virada, não deixe. Não deixem de participar conosco a partir de segunda-feira. Ó, só faltam 6 dias. Quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve agora. Não vou deixar vocês terminarem essa live junto comigo sem se inscrever no evento. Semana da Piscicultura Produtiva, que vai acontecer entre os dias 12 a 16 de julho. Vão ser conteúdos incríveis que vão te mostrar os passos que você precisa dar para faturar 125 mil reais aí por hectare na sua produção de peixe, para que você torne a sua piscicultura produtiva realmente produtiva. Faça a sua piscicultura, né, monetizar aí a sua piscicultura, não só ficar brincando de peixe. Ó, eu vou dizer para vocês que a grande quantidade dos meus clientes que hoje produzem aí 30, 50 hectares de lâmina d'água começaram na brincadeira. Tinha uma represa já dentro da fazenda, começaram, né, dentro dessa produzindo, para lazer, não sei o que, aí produziu muito,
vou vender, viu que era legal e começou. Então, gente, é possível, tá? É possível. Se você ainda está produzindo, pensando em lazer, se você ainda está produzindo pensando em subsistência, ou só para pesca e pague, ou sei lá, que não seja um objetivo financeiro, cogite a possibilidade de entrar na atividade também de maneira lucrativa, financeira, comercial. Não deixe de participar conosco da Semana da Psicultura Produtiva que vai rolar a partir de segunda-feira. Eu espero vocês junto comigo, tá? Todo mundo interagindo, comentando, falando. Eu quero que vocês sejam participativos. Ó, eu vou dar só uma diquinha para vocês aqui. Quanto mais participativos vocês são, tanto nas lives quanto lá no evento, mais vocês aprendem, mas além disso, mais eu consigo entregar para vocês, porque quando vocês me perguntam, eu respondo, tá? Então, eu gosto de fazer isso, eu gosto de entender o que é que eu posso fazer para te ajudar. É esse meu trabalho nessa vida, tá bom, gente? Então, não deixa de chamar outras pessoas para participar também, tá? Se você conhece alguém aí que quer produzir ou que já produz, mas ainda não faz dinheiro da psicultura dele, chama para participar do evento, tá? E agora vamos lá, vamos ver quem tem pergunta. Temos perguntas aqui. Foi bom porque eu quero começar a mexer no sítio do seu pai, ó, tem o Gideone falando aqui, legal. Daniel estava aqui junto com a gente hoje, da Aqualuz Camarão. Milho e soja está muito caro, né, Silvaneide? Está muito caro. Por isso aumenta a ração. Aumenta a ração, mas nem por isso a gente deixa de ganhar dinheiro na piscicultura, tá? Talvez as margens diminuam um pouquinho, mas a gente encontra outras alternativas. Existem várias estratégias que podem ser feitas dentro da piscicultura para driblar aí esses aumentos de preço. Só que o frango e gado vem subindo e o peixe não sobe. Sobe, eu sei que sobe, eu tenho muito cliente vendendo peixe por preços muito bons, viu? Então, não sobe, talvez você esteja vendendo para a pessoa errada ou para o mercado errado. Se fosse desse jeito, a vida não teria graça, né, Welton? O Welton está sempre aqui junto com a gente participando. Se fosse fácil, né, Welton, se eu quis dizer, eu lembro E eu gosto de perguntar, eu já percebi que você gosta do que faz, percebeu isso? Joia! É que eu sou uma apaixonada. Quem é apaixonado, manda um peixinho aqui no chat para mim. Deixa eu ver aqui a galera do YouTube se perguntar alguma coisa. Boa noite, a galera mandando boa noite aqui. Demais. Legal, gosto de ver vocês participando. Antônio falando aqui, ó. Tô começando um projeto para criar 1000 tilápias em um tanque de 12.000 litros d'água. Legal, Antônio, muito bom. Ricardo, em qual o tempo ideal para atingir 1 quilo de tilápia? Ricardo, o ideal, na verdade, a tilápia, ela geralmente é comercializada com peso de 750 a 800 gramas. Se você tem e aí o tempo de produção dela é em torno de 6 meses aí. Se você tem mercado, tá? Então, se você tem um mercado consumidor que queira esse tamanho de tilápia aí de 1 quilo, aí você vai demorar aí provavelmente uns 8 meses. O que você precisa avaliar é a temperatura, o clima aí da sua região. Porque se for uma região de baixa temperatura, que você tem inverno, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade. Aí você precisa dar uma acelerada no negócio, tá? Será que irei ter lucros com essa pequena produção? Eu tenho certeza que sim, Antônio Carlos. Principalmente se você trabalhar de maneira eficiente, trabalhar de maneira correta, profissional, olhar sua piscicultura como empresa. Andresa, a live de ontem não está disponível, tá? Essas lives não ficam disponíveis aqui para gente. Tá começando com carpa capim, ó, legal, Carlos. Precisa avaliar se tem mercado para ela, tá? Gente, essa é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não dá para achar que você, eu gosto de truta. Vou falar aqui, eu moro no estado de Mato Grosso, quem não sabe, né? Eu moro na cidade de Sinop, no estado de Mato Grosso. Eu gosto de truta. Vou produzir truta em Sinop. Não dá, gente. Não dá para produzir truta em Sinop. Por que não, Soraya? Porque truta é um peixe de clima de baixa temperatura.
Não dá certo. Então, é assim, ó, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai decidir o que vai produzir peixe, você tem que produzir o peixe que dê certo para produzir na região, na tua região, de acordo com o clima, tá? E que dê certo e que tenha consumo, que tenha venda. Então, assim, e por que eu tô falando isso? Porque o Carlos Roberto tá falando aqui, ó, tô começando com carpa capim. Existe demanda por carpa capim na tua região? Se existe, maravilhoso, tá tudo certo, tá? E aí vai dar certo. Agora, se não existe, não adianta produzir, porque se você não vender, pensa assim, ó, supermercado, comprar. Pensa num. Hoje dá esse exemplo aqui, ó. Vê se, vê se vocês concordam com esse exemplo. Aqui em Sinop abriu, há alguns anos, não sei há quanto tempo faz, abriu uma lojas americanas. Sinop é a quarta maior cidade do estado de Mato Grosso, mas ainda é uma cidade pequena. Então, a gente ainda não tem muitas grandes empresas aqui, né, de redes, né, dessas lojas de departamento aqui na cidade. Quando abriu lojas americanas, eu me lembro que eles, e até hoje isso acontece, você vai na lojas americanas, tem pantufa. Gente, Sinop tem média de temperatura anual de, sei lá, 32 graus, talvez, né? Não baixa de 30 graus a média de temperatura anual. Os caras têm pantufa para vender na loja americana. Vende pantufa na loja americanas em Sinop? Tá, beleza, vende uma, duas. Né? Por quê? Porque a gente não está no clima correto para isso. Então, assim, você precisa produzir o produto que vai ter venda. Porque senão você vai ficar com os produtos na prateleira. Vai ficar com o peixe na prateleira, que a sua prateleira é o viveiro, né? Tá? Então, avaliar isso. Ó, o Carlos falando, tem mercado. Então, tá maravilhoso. Tem mercado, perfeito. E vai na boa, porque não existem muitos produtores de carpa capim aqui no nosso país. Isso é bem legal. Criar tilápia em tanque de geomembrana é lucrativo? Pode ser, viu, Ricardo? Mas, dependendo da estrutura que você tem, não tem necessidade, tá? A geomembrana, ela só precisa ser usada se você não tem um solo que segure água, se você tem um solo que drena, né? Infiltra, que tem infiltração. Então, um solo muito arenoso. Aí você precisa usar a geomembrana. Caso contrário, você só vai aumentar o custo de produção, o custo de implantação da sua piscicultura, tá? Então, não é obrigatório o uso de geomembrana. Ah, elevado, você está me falando aqui. Se for em viveiro escavado, a mesma coisa. Mesmo que elevado, a mesma coisa. Só se infiltrar. Eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo o preço de geomembrana. A última vez que eu orcei, faz bastante tempo, custava R$13 o metro quadrado. Então, assim, precisa avaliar, né, a viabilidade de você aumentar o seu custo de implantação aí. Após o término, liberar o chat devido ao horário, muito nós ainda não chegamos no serviço. Espero que os próximos sejam às 8, certeza que aumentará a participação. Ismael, desculpa, eu não entendi, tá? Você pode me ajudar com essa questão aqui que o Ismael no YouTube está falando? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Como posso saber que o oxigênio está pouco? Principal sintoma, primeira coisa, precisa dimensionar a quantidade certa de peixes para o tamanho da área, né, o tamanho do viveiro, e volume de renovação que você tem. Primeiro indício de que está baixando o oxigênio, o peixe vem na superfície d'água. A gente chama de... R$18 o metro quadrado da geomembrana, tá? Atualizando aqui com a Adri, nossa super parceira do Aquasucesso. Obrigada, Adri. Então, o peixe fica boquejando na superfície, fica aqui boquejando. Sabem por quê? Vou contar uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Sabem por que o peixe fica na superfície da água ou na entrada da água, né? Boquejando quando está com baixa concentração de oxigênio? Porque o lábio do peixe, e isso é visível, né, no tambaqui, o lábio do peixe tem uma mucosa bem fininha, como todas as nossas mucosas, assim, o lábio, né, nosso lábio também é bem fininho. Então, o fato do lábio do peixe ter essa mucosa bem fininha faz com que ele consiga absorver parte do oxigênio ali que está nessa superfície, porque a superfície da água, bem a superfície da água aqui, ela tem uma concentração maior de oxigênio do que o fundo, porque ela está em contato direto com o ar atmosférico, tá? Então por isso ele fica lá boquejando, tentando absorver maior quantidade de oxigênio. Imagine assim, ó,
você está passando mal porque você está num lugar que está muito fechado, você abre a janela. É a mesma coisa que o peixe faz. Então, ele está passando mal porque está com baixa concentração de oxigênio dentro do viveiro. Aí, a abertura de janela do peixe é ele subir na superfície d'água. Tá? Ficou engraçado isso aqui, né? Como posso saber que você... Boa noite. Chegou atrasado. Ai, então tá. Não consigo, tá, Ismael? Fazer a live mais tarde, que é o único horário que eu tenho disponível. Beleza, gente? Mais alguma pergunta aqui? Vamos ver. Tenho propriedade com 13 mil metros quadrados, água de poço artesiano. Pode ser possível com água de poço? Pode, tá, Paulo? O que precisa ser visto é que água de poço artesiano, eu vou responder essas aqui e a gente já vai finalizar, porque... Ah, tá. Então, estamos com 10 minutos ainda de sobra. Meu horário é até às 19 aqui com vocês. Poço artesiano, Paulo, como eu estava dizendo, são águas subterrâneas de maneira geral, tendem a ter baixa concentração de oxigênio, tá? Tendem a ter baixa concentração de oxigênio e alta concentração de gás carbônico. Então, você precisa fazer essa mensuração aí na sua propriedade, né? Ver se realmente é a característica da água. Geralmente é, tá? Eu não conheço nenhum lugar que tenha poço artesiano que tenha condições diferentes, mas pode ser o caso. Então, vê se tem. E se for, o que você precisa fazer? Encontrar uma alternativa. Ou trazer essa água para a superfície. Então, por exemplo, traz a água do poço artesiano, coloca num tanque pulmão, por exemplo, que daí vai ficar em contato com o ar atmosférico e vai ter vai já ter essa troca, né? Essa lixiviação do gás carbônico, incorporação do oxigênio. Então, existem outras estratégias. Isso tudo depende do tamanho do viveiro. Você já me falou que 13 mil metros quadrados talvez seja um volume suficiente para que você não precise utilizar outras estratégias. Mas precisa ficar atento, tá? Com concentração de oxigênio e gás carbônico. Área com solo alagado, de várzea. Março, pode sim, tá? Inclusive, é um dos lugares que a gente fala que, inclusive, você otimiza, né? Agrega valor em propriedades rurais, porque, assim, você não pode produzir nenhum outro tipo de cultura numa área alagada, né? Numa área de várzea, como você bem está dizendo aí. Não dá para produzir grão, não dá para produzir gado, não dá para produzir nenhuma outra coisa lá. Mas peixe, sim, tá? Então, vai que vai dar certo. Tilápia na minha cidade não tem valor. Olha só, Silvane. Aqui são chamadas de praga de tanto que reproduz. É porque a galera está fazendo errado, tá? A galera está fazendo errado, viu, Silvaneide? O que acontece? A tilápia é um peixe que, primeiro, para você produzir, não criar, tá? Não criar. Então, lembrem da diferença lá de produzir e criar? Para você produzir tilápia, você precisa comprar tilápia que seja sexada, que seja masculinizada. Primeira coisa. Com isso, você diminui a chance de ter fêmea dentro do viveiro e com que ela faça uma reprodução dentro do viveiro. A segunda questão é o manejo e a construção do viveiro precisa ser adequada para o tipo de peixe, tá? A produção de tilápia, ela dá super certo, mas tem que usar a estratégia correta de produção do peixe, não é cavar um buraco e jogar o peixe lá dentro, e qualquer peixe. Não vai dar certo mesmo. É por isso que muita gente chama que é praga. Tambaqui, eu sou fãzona do tambaqui. Que região que é a sua aí, Silvaneide? Aqui na minha região só consome tilápia já há 3 anos que é o mesmo valor. Acho que você está vendendo para a pessoa errada aí, hein, Clébio? Gazoando? Eu não entendi o que é gazoando. Gente, como sempre, foi muito bom estar com vocês. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo, porque essa interação é que faz o negócio ter sentido, é que faz com que tudo que a gente está fazendo e produzindo aqui para vocês arduamente tenha realmente sentido. Se uma coisinha do que eu falei para vocês aqui hoje já valeu, já fez sentido, já vai poder ser aplicado lá na piscicultura, eu já fico muito feliz. Venham participar comigo amanhã, às 19 horas, no horário de Brasília. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.